Declaro reaberto os trabalhos, continuação do julgamento. Vamos colocar o processo da desembargadora Maria Aparecida, o 74, desembargadora Aparecida. É uma apelação da comarca de Barra do Garça, cujo recorrente é o município, aquele município, e a reparte recorrida é Marinalva. É o 74 da pauta. É uma ação de depositadoria por proventos integrais, cobrança, tem acumulação com danos morais, pedido liminar, pela qual pretende ver reconhecido o direito seu de depositadoria com provento. A ação foi julgada parcialmente procedente. Contra essa sentença, recorre o município. Não há parecer do Ministério Público. 74. Estou dando parcial provimento, fixando os honorários em R$2.000 e em reexame retificando em parte apenas para adequar a condenação aos juros de correção monetária, que realmente eu entendi que a sentença, até mesmo os danos foram fixados dentro dos padrões. É uma Sim. aposentadoria. A doutora revisora. Então, eu também estou a aderir. Você faz a anotação que o pessoal de apoio não chegou ainda. A unanimidade. Assim, foi não. A unanimidade proveu em parte o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida, tem um 61 da pauta, que é um pedido de preferência e com sustentação oral, que o advogado já se faz presente, que é uma apelação 8191-3-2015, com marca de Pontes e Lacerda, apelante Leonídia Cardoso de Oliveira e outros, e recorrida é a Bung Alimentos S.A. Também tem como recorrida o primeiro serviço notarial registral de Pontes e Lacerda, o Estado de Mato Grosso e o Oscar Luiz Serve. É uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, acumulado com danos morais. É 66? 61 da pauta. 61 da pauta. Com sustentação oral. Então, o Ministério Público vai manifestar isso posteriormente. (61) que está em julgamento. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Leonídia Cardoso de Oliveira contra sentença proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos da ação declaratória de ato jurídico com pedido de tutela antecipada, combinado com danos morais, proposta em desfavor do cartório de primeiro serviço notarial e registral da comarca de Pontes de Lacerda, Estado de Mato Grosso, Bung Alimentos e Oscar Luiz Servi, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Busca apelante anulação da matrícula 9.707 do CRI de Pontes de Lacerda, uma vez que supostamente deixou de constar na mesa as averbações constantes do registro 8.128 do CRI de Cássia. Alega, em síntese, que a matrícula 9.707 refere-se a um imóvel rural denominado Oliveira, titulado pelo Estado de Mato Grosso em favor da autora Leonídia Cardoso Oliveira na década de 1960, que o alienou por meio de procuração em causa própria para o senhor José Babica, tendo este subestabelecido todos os poderes para a senhora Leila Aguetoni. Afirma que na transcrição do CRI de Cássio constava a averbação da procuração pública em causa própria em favor de José, a averbação de medida cautelar de bens do mesmo. Menciona que Lázaro Oliveira, pessoa desconhecida pela autora, requereu a abertura da matrícula 9.707 ao cartório de Pontes de Lacerda, acusando o mesmo de omitir as averbações, tendo tal fato dado margem à falsificação da documentação da propriedade rural. Assevera que a transferência da matrícula para outra circuncisão foram feitas sem o RG de Pontes de Lacerda, sem que obedecesse os princípios da anterioridade e continuidade, vez que deixou de fazer constar
as averbações existentes. Contudo, quando a proprietária do imóvel, senhora Leila Aguetoni, requereu a mesma certidão, essa lhe foi fornecida com todas as averbações. Segue narrando que, independentemente de ter agido com dolo ou culpa, o fato é que o cartório de Pontes omitiu a averbação da alienação para José Bach na matrícula do imóvel e registrou a escritura pública lavada por meio de subestabelecimento de procuração absolutamente nula, inexistente, eivada de vícios insanáveis e imprescritíveis. Aduz ainda que o adquirente da documentação fácil, senhor Oscar, detém a posse do imóvel da autora sem implantar qualquer tipo de benfeitoria que de alguma forma serviria para lhe ressarcir o prejuízo, usando apenas e tão somente o imóvel para conseguir empréstimos e investir em outros imóveis de sua propriedade. Busca a anulação da suposta procuração falsa lavrada em Dracena, que ensejou toda a cadeia dominial que se quer ver anulada por meio da presente, fora otorgada supostamente por Leonídio Cardoso de Oliveira, que não era mais a proprietária do imóvel. Afirma que não mediu esforço para provar nos autos que aquela pessoa que se apresentou perante o tabelião de Dracena apresentando RG falso não era a verdadeira pessoa da autora Leonídia Cardoso de Oliveira, mas suponhamos que fosse a senhora Leonídia, ou naquele momento, já tinha se despido por completo do bem, não sendo mais a proprietária, não gerando qualquer efeito ou eficácia outorga de poderes para vender o imóvel denominado Oliveira. Requer provimento contra as razões pela apelada Bung. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso aviado. É o relatório, senhor presidente. Senhor doutor Washington, o senhor dispõe de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Excelências. Está saindo o som? Eu não consigo me escutar aqui, está saindo bem o som? Tá. Excelência, queria cumprimentar primeiramente o presidente da Câmara, a íntegra desembargadora, os demais membros. E minha sustentação aqui vai ser muito curta, porque a matéria que eu trago não está constante dos autos. Na verdade, é uma questão de ordem pública. A sentença de primeiro grau, ela se fundamenta na ausência absoluta de prova produzida pela parte autora. No caso, essas provas não foram produzidas pelo cerceamento do direito de produzi-las, da ampla defesa e do contraditório. Inclusive, o juízo de piso chegou às folhas 385 a oportunizar as partes produzirem provas, especificarem provas. E foi especificado, principalmente a perícia documental, que é essencial para esse caso. Ocorre que a sentença foi proferida sem que fossem produzidas essas provas. E, nesse sentido, já tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, nossas cortes, essa corte também, que é uma matéria de ordem pública e que causa nulidade da sentença. Então, aqui, através da sustentação oral, quero só suscitar essa questão de ordem para que seja manifestado, no caso, seria de ofício, né, porque não consta dos autos da apelação, a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa. E, por consequência, cassada a sentença de primeiro grau e devolvida a matéria ao juiz de piso. Era só isso, excelências. Pois bem, o associador da Procuradoria, o advogado está sustentando no púlpito uma matéria nova, distinta do que constou da peça de recursal de cerceamento de defesa. Em que pese a manifestação do doutor, eu não tenho parecer. Mantido o parecer com a palavra da outra relatora. Senhor presidente, o cerceamento de defesa que é alegado, embora não tenha sido analisado de forma separada, mas eu não vejo, porque, na realidade, a prova ela é documental e o juiz, aqui eu tenho
Vou ler uma parte da sentença aqui, em que o juiz diz o seguinte: conforme se diz o serviço, um dos principais basilares do direito registral imobiliário é a fé pública. O conteúdo da fé pública registral entende-se a todas as soluções jurídicas levadas a registro, e por isso abrange positivamente a existência dos direitos reais registrados e negativamente a existência dos direitos reais e proibição não registrados. O registro imobiliário goza da presunção de veracidade de seu conteúdo, sendo que nosso direito brasileiro é relativo, cabendo prova em contrário para afastar sua presunção, ou seja, necessita que aquele que se sinta prejudicado produza prova no sentido de que o conteúdo do registro não condiz com a verdade. Dessa forma, forçoso concluir que não assiste razão às requerentes, vez que o ônus da prova incumbe a quem alega, sendo certo que os documentos carreados nos autos não têm o condão de afastar a presunção de veracidade praticada pelo oficial de registro de imóvel desta comarca, que procedeu à lavatura da matrícula 9.707, de acordo com os ditames legais, diante dos documentos que lhe foram apresentados. Então, ele analisou os documentos diante, né, não houve aí cerceamento de defesa, porque a prova é extremamente e eminentemente documental. Ressalta-se ainda que não tinha como o oficial de registro de imóvel consignar as supostas averbações anteriormente existentes na matrícula de CAS diante da certidão apresentada de inexistência de ônus sobre o imóvel, objeto da presente demanda. No presente caso, não se vislumbra qualquer prova que possa afastar a presunção de veracidade consignada pelo senhor oficial de registro de imóvel, quando da lavratura da matrícula a hora impugnada. Por derradeiro, não se pode olvidar que a propriedade encontra-se consolidada nas mãos de terceiro há vários anos, o que provavelmente daria ensejo ao reconhecimento através de uso capião, caso realmente ficasse comprovada a fraude em suas transmissões anteriores. Assim sendo, diante da não comprovação da fraude que pudesse afastar a presunção de veracidade dos atos do oficial do cartório, somada a necessária preservação da segurança jurídica e interesse de terceiro, não se acolhe o pedido formulado na presente demanda. E fecha aspas. Então, o magistrado aqui, ele analisou todos os documentos que foram juntados nas folhas 86 e 94 dos autos. E eu estou, senhor presidente, negando provimento ao recurso, por entender realmente, não vejo o cerceamento de defesa mistura-se esse com mérito, e eu estou negando provimento ao recurso. Revisora? Fiz a revisão no mesmo sentido, negando provimento. Então, a senhora está entendendo como a relatora que o cerceamento está jungido ao próprio mérito da demanda, do recurso. Exatamente. Eu vou pedir vista apenas para ter uma certa segurança da matéria. Então, consignando aí que, após a relatora e a revisora terem improvido o recurso, pediu vista o vogal, julgamento suspenso. Esse aqui é só o pedido de preferência. Há um outro pedido de preferência, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que é o 62 da pauta. É uma apelação 93.417/2014, Comar Capital. A apelante é Márcia Miranda Siqueira e o apelado é o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, CEPROMAT. É uma ação declaratória de estabilidade de serviço público estadual. Declarar a estabilidade buscada, acolhe prejudicial da prescrição e, em via de consequência, julga extinto o processo sem resolução do mérito. Não há parecer. Apenas pedido de preferência, não tem sustentação oral. Inscrição.
ela é, Acolhida no juízo de em primeiro grau. Isso. Isso. Então, e aí, portanto, no caso concreto, a incidência da prescrição quanto ao direito em si considerado a declaração de estabilidade, consequentemente, por força do efeito transativo do recurso, uma vez afastado o fundamento, passa o exame do mérito. Então, do fundamento da sentença, no mérito, eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito de estabilidade extraordinária de Márcia Miranda Siqueira. Porque a ação é declaratória, né? É. Imprescritível. Justamente. Ela é imprescritível. A doutora revisora. Alô? Eu vou analisar esse processo melhor, porque ela era funcionária da CEPROMAT e a gente tem decidido nesse sentido. O meu voto é pelo negativa. Eu vou pedir vista nesse.
O 62, então, da pauta, após a relatora ter dado provimento ao recurso, pediu vista à revisora e o vogal aguarda julgamento suspenso. Desembargadora Maria Aparecida, o 78 da pauta é uma apelação comarca Diamantino, apelante ao Estado de Mato Grosso, e Maria Brígida de Almeida. Esse processo é sobre a ação previdenciária, aposentadoria por invalidez. O pedido foi julgado procedente. O Ministério Público absteve de manifestar. É 78? 78 da pauta. Eu estou dando parcial provimento ao recurso de apelação para declarar prescritas as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que procederam ao juizamento da ação e em reexame retificando em parte apenas para adequar a condenação dos juros. Então, você está dando parcial provimento. Provimento. E retificando em parte a sentença. Retificando em parte a sentença. A douta revisora, a unanimidade proveu em parte o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora. O 102, desembargadora Maria Aparecida, ainda o tema sobre a ação de indenização por danos morais, aposentadoria por invalidez permanente, proventos integrais, inexistência de dano moral, concessão da aposentadoria na forma requerida. Então, portanto, a ação foi julgada parcialmente procedente. O MP manifestou que nada tem a opor à sentença em exame. Mantido o parecer. A Cleia Noise Souza, que é a interessada, e o interessado, o Estado de Mato Grosso. 102 da pauta. Deixa eu só verificar aqui o 102. Deixa eu dar uma misturada aqui, 2 minutinhos. Pedido da relatora, o 102 fica adiado para a próxima sessão. O 112, que é da pauta, é da minha relatoria. É uma apelação com reexame necessário da comarca capital, o município de Cuiabá apelante, e a apelada é Raquel Maria de Arruda Conceição. Não há parecer. Essa questão é servidora pública, professora da Rede Pública Municipal de Cuiabá, demissão por abandono de cargo, ânimos abandonandi não demonstrado, pedido de licença. Acontece o seguinte, que antes dela ao se ausentar dos trabalhos, ela pediu a licença, e a administração simplesmente nada manifestou, e ela manteve-se fora do serviço. Então, eu estou dizendo que não houve esse abandono, não respondido ela formulou pedido, não foi respondido pela municipalidade. Eu estou, portanto, desprovendo o recurso do município. E, em sede de reexame necessário, eu estou apenas retificando em parte, justamente a questão dos honorários vocatícios e a incidência da correção monetária de juros. Como vota a douta relatora, a revisora, douta vogal. Então, a conclusão desse julgamento, do 112 da pauta, unanimidade desproveu o apelo e, em reexame, retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator. O 59 da pauta, também da minha relatoria, é a apelação 45.631/2015, comarca capital, apelante Elvio Oliveira de Jesus e o Ministério Público.
uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, prefeito municipal de Corizal, no período de 1/1 de 97 a 31 de 2004, durante a sua gestão, deixou de prestar conta ao governo federal acerca do convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, cujo objetivo era o desenvolvimento das ações. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer. É ratificado o parecer, eminentes pares. A questão aqui é esse ex-prefeito respondeu pela ação civil pública em razão de não ter prestado as contas do convênio, causando em consequência danos ao autor em vista de seu nome ter sido inserido na CIAF, impedindo de pleitear qualquer outro recurso ao governo federal. A FUNASA, por meio da Procuradoria da União do Estado de Mato Grosso, salienta não haver interesse da União no feito. Por essa ação, a ação foi remetida à Justiça Comum Estadual. Ao analisar os pedidos deduzidos na inicial, o julgador singular julgou procedente para condenar o inquilino as seguintes sanções: dever de ressarcir integralmente o dano causado ao município, no valor de R$ 9.000. B. Suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos. C. Proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica na qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. E D. O pagamento das custas e despesas processuais. Essa foi a condenação no juízo de piso. Ele recorre dessa sentença e há uma prejudicial da prescrição que eu estou afastando no caso, porque dessa forma eu digo que, evidentemente, que a hipótese não há que falar em prescrição, uma vez que não decorreram mais de 5 anos entre o término do segundo mandato, que foi 31/12 de 2004, e a distribuição da presente ação, que se deu em dia 1º de julho de 2005, portanto, no ano seguinte que o encerramento do mandato. Então, por isso que eu estou afastando. Todos de acordo, afastamento? Quanto ao mérito, eu estou dando parcial provimento para mitigar aí a sanção da suspensão do direito político, que foi fixada em 5 anos para 3 anos, e mantendo nos demais consequências inalterados os demais pontos da sentença objulgada. É assim que eu voto. De acordo com você. Doutor, então, proclamo o resultado. A unanimidade rejeitou a prescrição e, no mérito, deu provimento parcial ao apelo nos termos do voto do relator. O 104 da pauta, da minha relatoria também, é um exame necessário à comarca de Tiquira. Quem é o interessado é aquele município, e também João da Silva Gomes. É um mandado de segurança que foi aprovado no concurso público realizado pelo município de Tiquira, do edital número 01/2012, para o cargo de monitor de esporte. Foi tomar posse com todos os documentos necessários em mãos, porém foi impedido com a justificativa de que o mesmo não possuía inscrição no CREF. A sentença foi concedida à segurança. O parecer é pela ratificação da sentença. Mantém. Eu estou ratificando a sentença, exame necessário, mandado de segurança, concurso público municipal, monitor de esporte, cargo de nível fundamental completo, exigência de inscrição no Conselho Regional de Educação Física, ausência de previsão legal, ilegalidade, direito líquido e certo violado, ratificada a sentença. Todos de acordo? Por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. O 110 da pauta, também da minha relatoria, é um reexame necessário da comarca Sorriso, aquele município interessado, e BFR, e o Ministério Público também. É uma medida protetiva de disponibilização de uma vaga na creche próxima à sua residência da criança no período matutino. O pedido foi julgado procedente, portanto, foi concedida a ordem.
Ouvida a douta Procuradoria, manifestou pela ratificação da sentença. Em plenário, está sendo ratificada pelo douto Procurador de Justiça. Eminente para uma questão bastante singela, de uma certa forma, um tema já repisado neste tribunal, é sobre a vaga na creche municipal que é próxima à sua residência. E o juiz concedeu e eu estou ratificando a sentença. Por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida, o 51 da pauta é um agravo de instrumento 13.21.73/2014 com marco Água Boa. Quem é o recorrente? É a Marley Aparecida Machado da Silva, recorrido do Estado de Mato Grosso. A matéria aqui é a execução fiscal, CDA, que agrava a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas da agravada. Não há parecer. Ela está dizendo que o dinheiro está depositado na conta dela, não era dela, era de terceiro, é um valor de R$ 4.999. No entanto, não trouxe nenhuma prova de que a origem desse dinheiro realmente não era dela. E aí não tem, né, ela não tem como estar também discutindo a esse respeito e eu estou negando provimento ao recurso. A douta, vou de acordo, unanimemente negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 80 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, apelação da comarca de Várzea Grande, apelante Pedro de Oliveira, apelado do Estado de Mato Grosso. A matéria aqui é uma ação anulatória de débito fiscal, acumulada com pedido de indenização por danos materiais e com pedido de tutela antecipada. Operação volante de fiscalização TAD, infringência à legislação tributária, multa aplicada, cerceamento de vez a prejuízo experimentado. Não há parecer. Eu estou improvendo o recurso. Ou desprovendo. Desprovendo o recurso. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 81 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, é uma apelação 13.9885/2014, comarca de Várzea Grande, também o Estado de Mato Grosso é o recorrente. O recorrido é Terra Nova Agroindustrial Limitada. No juízo de base foi proposta uma ação anulatória de débito fiscal, tributo ICMS. No mesmo sentido, desprovendo o recurso. Douta revisora? Também. Unanimemente desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora. 86 é a mesma matéria, desembargadora Maria. Só que é da comarca de Rondonópolis. É o Estado do Mato Grosso que é o apelante e o apelada empresa Nutripura Nutrições Animal Limitada. É uma ação também declaratória de tributo ICMS. 86? 86. Não há parecer. 7, se cair o papelzinho aqui, eu fico... 53, 54... Vamos suspender provisoriamente até eu encontrar... Ah, não, já está aqui em mãos. Também estou desprovendo o recurso. Desprovendo o recurso. Está de acordo, revisora? De acordo. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida, o 63 da pauta, é uma apelação da comarca capital, apelante Olga Peixoto da Silva, Eufrásio Soares, e o município de Cuiabá. Qual que é esse? 63. Mandado de segurança, servidor público, acumulação de cargo de técnico em desenvolvimento infantil, TDI, outro cargo de magistério, ilegalidade do ato administrativo. Foi denegada a ordem. O parecer é pelo desprovimento da apelação. Mantido o parecer. O parecer é pelo desprovimento? Desprovimento. Sentença foi julgada, negada a concessão da ordem. Denegada a ordem. É acumulação de cargo. Eu estou entendendo que a de professora é possível
porque há compatibilidade de horários e eu estou dando provimento e concedendo a ordem em favor da recorrente, devendo a mesma tomar posse no cargo de professora, condicionando, entretanto, a compatibilidade de horário. A doutora revisora? Meu voto é divergente. Eu entendo que esse cargo não é incompatível, não é o técnico científico exigido pela Constituição, né? Eu nego provimento, mantenho o entendimento da sentença. Após a relatora ter dado provimento ao recurso e a revisora negado, pediu vista ao vogal. Julgamento adiado. 66 da pauta. Apelação 104.630/2014, Comarca Capital, apelante Flávio César Paleari e o Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, Intermate. Mandado de segurança, sucessor da área de terra adquirida por Salvador Ferrari. Procuradoria opina pelo desprovimento da presente apelação. E é nesse sentido que eu estou conduzindo o voto, negando provimento ao recurso. Doutora revisora, unanimemente desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. O 72 da pauta. É uma apelação na Comarca Capital, apelante Continente Transporte Serviço Limitada, apelante Penta Serviço de Máquina Limitada, portanto, apelado às mesmas partes recorrentes. Mandado de segurança, processo licitatório de pregão presencial, tipo menor preço, pedido de declaração de vencedor de empresa que apresentou menor preço, no caso impetrante, sentença que extingue o processo com base no artigo 267, inciso 6 do CPC. Revogar a ação da liminar anteriormente deferida, o desprovimento de ambos os recursos é o que opinou a douta Procuradoria de Justiça. Eu não estou conhecendo o recurso interposto por Continente Transporte e Serviço Limitada e negando provimento ao apelo da Penta Serviço de Máquinas. Extemporâneo? Douta. Unanimemente não conheceu do apelo da Continente Transportes e Serviço Limitada e negou provimento ao recurso da empresa Penta Serviço de Máquina Limitada nos termos do voto da relatora. Interessante. Esse processo foi mandado de segurança, mas isso aqui são entre empresas, pelo menos recorrente, né? São empresas particulares. É presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. 79 da pauta. Apelação 137.520/2014, Comarca Capital, apelantes Stephanie Rezende Ernesto e o Estado de Mato Grosso é a recorrida. Administrativo, constitucional, mandado de segurança, concurso público para o cargo de professor de educação básica, áreas arte, ilegitimidade passiva de causa. O parecer é pelo provimento do recurso. Ratificado o parecer. Estou provendo o recurso. Doutora revisora, ela está provendo o recurso. Aliás, eu tenho... Concurso público para o cargo de professora de educação básica, áreas artes. Há uma matéria de legitimidade passiva de causa. E foi por essa razão que o juiz extinguiu o processo, não foi? Não acolheu a legitimidade? Foi. Ele indeferiu a petição inicial, porque a competência é do PJ, não é? Tem que ser contra o governador. Porque quem que tem o poder para nomear o professor? É o governador do estado. Tá para lá. Esse aqui... Não, é contra o estado de Mato Grosso que ele entrou. Isso. Então, ele teria que... A competência originária seria do tribunal. Então, por essa razão que foi arguída lá a ilegitimidade passiva de causa de quem? Que é uma competência, é uma matéria, é um pressuposto processual. E aí qual temos é o aí número desse? 79. Conheceu a ilegitimidade, pedido de conhecimento da ilegitimidade do governador.
Do governador. Pois é, o governador que é o... Que é o governador. Só que aí entra uma questão. Mas é porque Se a ele competência é do TJ, né? Calma aí. Por favor. Se ele for parte do JIT, a competência não é do juiz de primeiro grau, seria do Tribunal de Justiça. Ele teria que anular a sentença de qualquer forma. Teria que dar provimento para anular a sentença. Quer ver? A STF, por exemplo, fez uma das segurança com o senhor governador do estado. Ela impetrou aqui no tribunal. É nas câmaras de direito público. Vamos ver o que arrumaram. Isso. Aí nesse eu cito até o voto do desembargador Luiz Carlos, que ele denegou a ordem. Pois é, ele denegou a ordem. Num semelhante a esse, numa questão semelhante a essa. Entendi. Entendeu? Semelhante, ele negou. Então, é das turmas de câmaras. Na realidade, eu estou Declarou, veja só o que ele fez. desprovendo. Com fundamento no artigo 267 do CPC, da Lei de Regência, artigo 51, do Regimento Interno, indefira inicial e denega a segurança em relação ao impetrado, o governador do estado de Mato Grosso. Aí, quanto à impetrada, a senhora Débora Lopes Gagini, que é coordenadora de provimentos do presidente da comissão de posse, ele declarou incompetente e mandou remeter ao juízo inferior, ao juízo do piso. Foi isso que aconteceu. Então, é Estefânia Rezende Ernesto. Certo, mas aí que está na papeleta, o governador não segura mais. Está em face do estado de Mato Grosso. Então, Porque a sentença disse que o documento apresentado, ele não tinha licenciatura plena em educação artística e música, tinha só em educação artística. Esse é o fundamento da sentença para julgar improcedente Tá, mas a carecedora da ação. Ele entra no mérito e julga a carecedora da ação. Então, o que eu quero dizer é que, embora a papeleta esteja constando com o apelado do Estado de Mato Grosso, não seria o apelado do Estado de Mato Grosso. Seria a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria do Estado de Administração. Acho que tem que dar provimento mesmo, anular a sentença, porque a sentença tem uma fundamentação que entra no mérito e julga, indefere inicial e julga carecedor de ação. Tá certo, tem que dar provimento. Só que nós demos em outros provimentos. E tem um voto do Luiz Carlos contrariando. Nas turmas de Câmara. Até a minha assessora colocou aqui, ó, que por maioria de voto julgaram, improver o recurso. No mesmo sentido, mesmas... Pois é. O que sucedeu foi o seguinte. Olha só. Esse mandado de segurança, originariamente, tinha sido proposto neste tribunal, perante a turma de Câmara Civil Reunida de Direito Público. Correto. Por quê? Porque figurava no polo passivo como autoridade o governador do Estado de Mato Grosso e a superintendente. O que o colega fez, desembargador? Ele indeferiu, ele excluiu o governador do polo. E em razão de ser a superintendente, da competência do juiz de primeiro grau, ele sentenciou. Ele declinou da competência e enviou o processo para o juiz de primeiro grau. Lá foi processado. Aí o juiz de primeiro grau, tendo como autoridade de coatora a superintendente, ele indeferiu a petição do mandado de segurança porque entendeu que não havia o direito líquido e certo. É contra esse ato que a Stephanie está recorrendo.
ela quer o provimento, quer dizer, ela quer que seja revertida a sentença que lhe foi desfavorável. A senhora está... Sim, acontece o seguinte, eu e a doutora Cantimar já concedemos em outros casos, só que o desembargador Luiz Carlos, ele proferiu um voto de elegante denegando a ordem que foi, inclusive, vencedor. E ele denegou a ordem. Então, eu, na realidade, tenho 2 votos, um negando e o outro concedendo. Provendo e outro desprovendo. Eu acho que no caso aqui, nós temos que desprover. O Paulo Ferreira Rocha, o parecer é pelo provimento do recurso, né? Mas nós temos um precedente aqui do 2º vogal nas câmaras cíveis de direito público, e a matéria é a mesma. É questão de interpretação do edital. Do CONCEP, tudo. É a mesma coisa. Então não tem como a gente bater e malhar em ferro frio aqui, não. Pois é, mas a senhora está direcionando o voto no sentido de negar provimento. Manter a sentença do juiz que denegou a ordem. A doutora revisora... Em face desse voto proferido pelo desembargador Estado. Veja só, desembargadora, eu não sei qual que seria esse voto, porque aqui nos autos, o que consta o voto do colega é que ele entendeu que o governador não era parte legítima, só isso, e devolveu o processo. Eu trago aí todinho o voto dele, ele diz o seguinte, que nessa perspectiva vai ser por curso de licenciatura em artes visuais, portanto, substitui atualmente o antigo curso de educação artística, que se destina, repito, à docência de arte e artes visuais em todo É a mesma matéria, só que a sentença do juiz está errada, porque ele entra no mérito e indefere a petição inicial equivocada. Denegou. Então, unanimemente, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. O 103 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, é uma apelação com o exame necessário da comarca de Cáceres, e o apelante é aquele município, e o Fábio Salles Couto Sul. Qual que é a matéria? É mandado de segurança, nomeação imposta no cargo de auxiliar de serviços gerais de saúde, conforme a aprovação e classificação do concurso público regido pelo edital. Qual que é? 103. O parecer é pela ratificação da sentença. Mantido o parecer. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Cento e 106 da pauta. Exame necessário 11.28.60.2014, Comarca Capital. Interessado Rodrigo Mausolém Barreto. E o município de Cuiabá é o recorrido. É outro interessado. É mandado de segurança. O requerente aprovado em concurso público regido por edital. O parecer é pela ratificação da sentença que concedeu a ordem. Mantido o parecer. Ratificada. Por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. A apelação com o exame necessário é o 107. Comarca Nova Mutum. Apelante Maria Aparecida de Moraes Fredo e outros de a drogaria da Lex Limitada. Sentença ratificada e recurso desprovido. O parecer é pelo improvimento do recurso. E ratificada a sentença. É nesse sentido, né? Por votação unânime, improveu o recurso e ratificou a sentença. 108 da pauta.
Apelação com o exame necessário com marca de Cáceres também. É o município, aquele município é o apelante e o apelado é o Rubens José da Silva. Mandado de segurança com pedido liminar, concurso público regido pelo edital. Preterição do direito à nomeação, liminar definida, pedido parcialmente procedente. Pelo desprovimento do recurso da apelação civil é o parecer e ratificação da sentença. Eu estou desprovendo o recurso e retificando em parte apenas para estipar a multa fixada em caso de descumprimento. De acordo? Então, a unanimidade improveu o recurso voluntário e retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Desembargadora, doutora Vandimara, em mesa, o número 1 da pauta geral. Apelação, com marca capital, apelante Jones Clay Soares de Almeida. E o Estado de Mato Grosso é a parte recorrida. É uma ação declaratória de direito com indenização da aquisição de uniforme do uso obrigatório, vindicado na declaração de direito de recebimento de benefício denominado de tapa-fardamento. Não há parecer. A ação foi julgada improcedente. O senhor está confirmando? É aquela matéria da etapa do fardamento, que eu estou revisando, revendo o meu posicionamento. No cerceamento de defesa, eu rejeito a preliminar e no mérito, eu estou em consonância com o entendimento da maioria, dando parcial provimento para reformar a sentença e por reconhecer o direito à indenização do benefício da etapa só relativo ao ano 2006, que foi anterior à lei que regulamentou a lei de abril de 2006, que regulamentou a matéria com relação à indenização do fardamento. Doutor Vogal? De acordo. A unanimidade afastou a matéria do cerceamento e defesa e no mérito do recurso deu provimento em parte nos termos do voto da relatora. 58 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É a apelação 359/98/2014 com marca capital, apelante Elizabeth Rocha de Paula, apelado Estado de Mato Grosso e a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, FUNEMAT. É uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Foi extinto sem exame de mérito. E eu estou dando parcial provimento. O parecer é pelo provimento, 58 da pauta. Afastando a perda superveniente de interesse processual e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Doutor. Parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, afastar a perda superveniente de interesse processual e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A unanimidade afastou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 77. A apelação com marca capital, desembargadora Maria Aparecida, apelante é Rosinei Silva Ortega e apelado do Estado de Mato Grosso. Isso aqui é uma ação declaratória de direito de servidor militar, indenização da aquisição de uniforme de uso obrigatório. Eu estou desprovendo o recurso. Ou não há parecer. Doutora revisora? Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 101 da pauta. Apelação com exame necessário, com marca capital, interessado apelante do município de Cuiabá, Solange Soares Ferreira e outras. Na ação declaratória acumulada com cobrança das obrigações decorrendo de horas extras. Professoras efetivas, a ação foi julgada procedente. Estou negando provimento ao recurso e retificando em parte apenas para redefinir a atualização de valores a partir da vigência tal, pelo INPC e etc. O parecer é pelo desprovimento. Mantido o parecer. Unanimemente desproveu o recurso e, em sede de exame necessário, retificou em parte a sentença, nos termos do voto da relatora. 109, desembargadora Maria Aparecida. Apelação com exame necessário com marca de Sinop, apelante Roseli Galves Cipel,
E o município de Sinop também é um apelante. É um exame, sentença, ação ordinária de cobrança, servidora pública municipal. Reconhecimento do direito à percepção das vantagens pecuniárias relativas à gratificação de antiguidade e merecimento. Não há parecer. É o 109. 109. Negando provimento ao recurso, do município de Sinop, dando parcial provimento ao recurso interposto por Cleomar Viapina para readequar os honorários, fixando em R$1.000, e retificando em parte a sentença para definir a atualização dos valores dos índices de correção monetária. Desproveu o recurso voluntário e retificou em parte. Neguei provimento ao recurso do município de Sinop, parcial provimento ao recurso interposto por Cleomar e retificando em parte a sentença. Roseli, Cleomar não. É isso. É Roseli Galves. Isso. Já Unanimemente desproveu o recurso do município de Sinop e proveu em parte o apelo de Roseli Galves Cipel. E, em sede de exame necessário, retificou em parte a sentença. 113, desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação com exame necessário da comarca de Barra do Garça. Quem recorre é o município. E a parte recorrida é o Zimeire. Em que autos? Na ação de obrigação de fazer, servidora pública municipal, 113. Reenquadramento da autora na classe C, nível 4 e 5, conforme dispõe na lei complementar. Pedido julgado procedente. O parecer, aliás, não há parecer. Negando provimento ao recurso e retificando em parte, reduzindo os honorários e redefinindo a atualização dos valores. A senhora deu provimento em parte ao apelo e retificou também parcialmente. Negou provimento e retificou em parte. Do município. E retificou em parte. Retificando em parte a unanimidade improveu o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença parcialmente, nos termos do voto da relatora. 115. Apelação com exame necessário também da comarca de Sinop agora. É o Edson Carlos Machado, é o recorrente, o recorrido é aquele município. É servidor público, cargo de inspetor de aluno. Pedido de pagamento adicional por merecimento e antiguidade. Não há parecer. Não, é pelo desprovimento do recurso. O 115? Desprovimento do recurso. Aqui consta papeleta sem interesse público, desculpa. Então, ratificado o parecer pelo desprovimento do recurso. E ratificação da sentença. Por gentileza, doutora relatora, o 115. É a mesma matéria. É a mesma coisa, o resultado. Desprovido o recurso do município de Sinop, provido em parte o recurso de interposto por Edson Carlos Machado. Não, mas quem está recorrendo é só o Edson, não é? Aqui consta a papeleta. Me desculpe se eu estou passando informação equivocada. Pela papeleta consta a apelação apenas de Edson Carlos Machado. E pelo município. geralmente o município recorre também. Sim, eu só estou dizendo que a O papeleta... município também interpõe recurso de apelação, qual sustenta a inconstitucionalidade. Então, a senhora está, em ambos os recursos, negando provimento. Eu estou negando o provimento ao recurso do município, provendo em parte o recurso interposto por Edson e retificando em parte a sentença. Então, vamos lá. A unanimidade desproveu o recurso voluntário do município de Sinop e proveu em parte o de Edson Carlos Machado. Em sede de reexame necessário,
Retificada em parte. Retificou parcialmente a sentença. 60 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, que é da comarca de São José do Rio Claro. O recorrente é o Jacob Pisaia Júnior, CIA Limitada, microempresa. A parte recorrida é o município de Nova Maringá. É uma ação de cobrança pelo pagamento da parcela de serviço de entrega de material de alimentos. Creche do município de Nova Maringá. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença foi julgada improcedente. Eu estou desprovendo o recurso. Não há parecer. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 65. Essa sentença é de final de 2013, nós estamos jogando rápido, hein? 65. Da pauta. Apelação da comarca de Rosário Oeste, apelante Bem-vindo, Pereira de Almeida e outros. Apelado no Ministério Público. Eu estou dando provimento ao recurso de apelação para reformando a sentença e julgar improcedente a demanda em relação ao Bem-vindo por falta de prova quanto à prática de ato de improbidade que ele foi imputado. O parecer é Tem preliminar de pelo ilegitimidade. provimento do recurso. Tem preliminar de ilegitimidade que eu rejeitei e, no mérito, eu estou dando provimento interposto e reformando a sentença. Rejeitada a unanimidade. A preliminar, no mérito, proveu o recurso, nos termos do voto da relatora. 67. Desembargador Maria Aparecida, é só um recurso voluntário, comarca de Vera, apelante ao Ministério Público e Sandro Frâncio. É uma ação civil pública e meio ambiente, área degradada. O parecer é pelo provimento. E eu estou dando provimento ao recurso. Unanimemente proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 68. Apelação, comarca de Barra do Garça, apelante Pedro Simão Barbosa e o município de Araguaína. É uma ação civil pública também de ressarcimento em horário público, falta de prestação de contas. Eu estou dando parcial provimento apenas para reduzir a condenação de honorários. Há uma preliminar que o Ministério Público está opinando pela rejeição e no mérito pelo desprovimento do apelo. Mantido o parecer. Preliminar É. rejeitada. Doutora revisora, unanimemente rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso em parte, nos termos do voto da relatora. 69. Apelação, Comarca Capital, apelando à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso. É uma ação civil pública com pedido liminar de favor do Estado de Mato Grosso, estivando a condenação do ente público, a obrigação de fazer consistente na criação de delegacia especializada para mulher, idoso, criança e adolescente. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à ilegitimidade ativa da autora. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Esse é o qual? 69. O 69 eu estou dando provimento para anular a sentença e reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para figurar no polo ativo da ação civil pública e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para normal prosseguimento. Divergente, eu estou negando provimento, mantendo a sentença. Pois é, mas sobre que fundamento? É porque foi reconhecida a ilegitimidade ativa da Defensoria para propor a presente ação. Tem um voto extenso, se Vossa Excelência quiser que eu faça a leitura. Eu entendo que a posso Defensoria. fazer. Eu tenho vários votos nesse sentido, que a Defensoria não tem legitimidade aqui no caso, principalmente porque é no sentido de criar delegacia de defesa da mulher, da criança e do adolescente. Matéria do Ministério Público que tem entrado, buscado essa. Eu também estou de acordo com a revisora. Então, Na ação direta de inconstitucionalidade 3.943, que discutia o assunto,
por unanimidade, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º 2 da Lei 7.347, com a redação dada pela Lei 11.400, e, consequentemente, a legitimidade ativa da Defensoria para a propositura de ação civil pública. Aqui eu tenho o acórdão e, no voto da relatora ministra Carmen Lúcia, afastando expressamente a necessidade de que os beneficiários do direito tutelado na ação civil pública proposta pela Defensoria sejam todos necessitados e realçando a importância de se alargar os legitimados à tutela coletiva. Para a autora, a Defensoria Pública não poderia defender por ação civil pública direitos coletivos. Então, era o que estava julgando. Então, ela diz que, à luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuado nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia Geral da União, da Presidência, a presunção de que no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, conste pessoas necessitadas o suficiente a justificar a tal. Então, ela entende que a Defensoria Pública, ela está autorizada a ingressar com ações dessa natureza. Então, aí, destarte diante da decisão com efeitos erga omnes e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, exarada pela Suprema Corte, sobre o tema debatido, impossível manutenção da sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade ativa a de causa da Defensoria Pública para propor a ação civil pública. Foi com base nesse entendimento, nessa decisão, que eu realmente estou a dar provimento ao recurso. Se Vossa Excelência necessitar, eu leio todo. Recente essa? É recente. Essa decisão é no sentido de É acolher 5/8/2015. os economicamente hipossuficientes. Como que eu posso A sustentar que todas as hipossuficiência dos mulheres, interessados idosos, não é condição imprescindível crianças para e reconhecimento adolescentes? da legitimidade. Está aqui, ó. Então, a quarta Câmara já decidiu nesse sentido. Eu vou aderir o voto da relatora, então, por maioria de votos, prover o recurso nos termos de voto da relatora, vencida a revisora. 70 na pauta, apelação da comarca de Matupá. Quem é o recorrente é aquele município, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso. Há uma ação ordinária de cobrança com contribuição sindical julgada procedente. Não há parecer. Tem uma preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e que realmente como que é matéria de ordem pública, portanto, eu estou pronunciando de ofício e eu, então, estou declarando a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para conhecer da matéria, anulando a sentença e declarando em favor da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho e julgando prejudicado o recurso e o pedido de uniformização de jurisprudência. A unanimidade reconheceu a incompetência deste tribunal para julgar o presente recurso, determinando a sua remessa ao TRE da 23ª Região, nos termos do voto da relatora. 71 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação da comarca de Porto dos Gaúchos. Apelante é o Ministério Público, os apelados José Antônio Castilho, Vilmar Carleto e outros. É uma ação de inquérito civil, ação civil pública por improbidade administrativa, prescrição, processo julgado extinto. O parecer é pelo provimento. Qual que é esse? 71. 71. Eu estou provendo o recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para que ali tenha normal prosseguimento. É um voto Anulando. bem extenso.
bem extenso. Porque Dando provimento, né? Isso. É. Doutor revisor? Porque ele reconheceu prescrição intercorrente. Recorrente. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 73. A apelação da Comarca Capital, apelante Estado de Mato Grosso, apelado Ari Rossi. É uma ação de reintegração de posse. Imóvel Tô localizado na Avenida desprovendo Miguel. recurso. Doutora revisora? Doutora revisora? Eu dou provimento ao recurso parcial para afastar a indenização. A senhora está improvendo. Estou improvendo. Por votação, por maioria de votos, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. 75, desembargadora Maria Aparecida. Comarca Vargem Grande é uma apelação Defensoria Pública do Estado e o Estado de Mato Grosso. É uma ação de manutenção de posse do bem imóvel. É aquela questão lá da Avenida Miguel Sutil. Esse O nós parecer é julgamos. pelo provimento. Não, esse que nós julgamos anterior agora, o Estado com Ari, é aquela questão da Miguel Sutil. O anterior. Tá certo, Vossa Excelência tem esse entendimento. Eu afasto a indenização porque Certo. Você sabe que... E o Ricardo falou que não havia... Pública por particular, construção, beneficiando, defensoria contra o Estado. Eu vou adiar esse, viu? O 75 que é a situação. A pedido da relatora, fica adiado por uma sessão 75 da pauta. Ele 12 anos lá, e aí o juiz julgou, declarou extinto o processo em resolução do mérito, condenou o pagamento ele está alegando que tem 12 anos lá. Esse ano, não, deixa eu só ver se é na Miguel. Mas de qualquer forma eu vou adiar para me dizer se não é na Miguel Sutil. Certo. 76 da pauta. Apelação com marca de Rondonópolis, apelante LCV, representada por Aparecido Vieira e Alessandra da Conceição Vieira, município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Ação de indenização por danos morais. O parecer é pelo provimento parcial das apelações interpostas. Eu estou negando provimento ao recurso em reexame e retificando em parte apenas para adequar a condenação dos júris e correção monetária. Doutora revisora? A unanimidade improveu ambos os recursos voluntários e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. 82 da pauta. A apelação com marca Campo Verde, apelante município de Juína, Rogério Alex Menezes da Silva. É uma ação de apelação de danos, acidente automobilístico, negligência, imprudência, prejuízos experimentados, perícia técnica. Danos comprovados. A ação foi parcialmente procedente. Qual que é? É os 82. Não há parecer. Eu estou desprovendo o recurso e retificando parcialmente a sentença. Está provendo o recurso, Desprovendo desprovendo e retificando em retificando em parte a sentença. Opa, Adequar. Doutora revisora.
unanimemente desproveu o recurso voluntário e, em sede de reexame, retificou em parte a sentença, nos termos do voto da relatora. 83 da pauta. É uma apelação da Comarca Capital, apelante é Sindicato Comércio Varejistas de Material de Construção, Louças e Tinta e o Ministério Público. É o recorrido. É uma ação civil pública, violação dos princípios administrativos. Utilização privativa de terrenos públicos localizados na região do Centro Político e Administrativo, em favor de entidade de natureza privativa. Declaração de nulidade do termo de permissão do uso do bem imóvel. Pedido foi julgado procedente. O parecer é pelo desprovimento do apelo. Eu estou desprovendo o recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 84 da pauta. Desprovido o recurso. É Maria Isabel Lucas Rodrigues, apelante, e o município de Novos. Ambos os recursos? É isso. Doutor, a unanimidade desproveu ambos os recursos voluntários. Não há reexame necessário, né? Não. Nos termos do voto da relatora. 85, desembargadora Maria Aparecida. Desprovendo o recurso. É uma e ratificando a apelação da sentença. Igreja Batista Nacional Goiabeiras e o Ministério Público. É uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, inquérito civil. Localização também é construção em área pública. O parecer é pelo desprovimento. Isso. A senhora está desprovendo e Desprovendo ratificando e a sentença. ratificando a sentença. A unanimidade desproveu o recurso de apelo e, em sede de reexame, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 105, desembargadora Maria Aparecida. É uma ação popular. Comarca de Várzea Grande. Reexame necessário apenas. É Antônio José de Oliveira. Eu estou ratificando a sentença. Unanimemente ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 111 da pauta. É reexame também, Ministério Público, Estado de Mato Grosso, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O parecer é pela ratificação da sentença. Ratificando. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. O 114. Apelação com exame necessário. Município Sorriso e Noélia Gimendes. Recurso de apelação civil, ação de indenização por danos materiais e morais. A ação foi julgada procedente. Não há parecer. É minha? 114. Adiar. A pedido da doutora relatora, fica adiado por uma sessão 114 da pauta. Tá. Desembargadora Maria Aparecida, vamos ao agravo regimental. O 61 nós julgamos, né? 61 foi julgado. 63 também? Sim. Desembargadora Maria Aparecida, eu gostaria que a senhora própria anunciasse aí já a lista da senhora. Dos pais. Agravo regimental. Agravo regimental. O 120 da pauta, eu estou dando provimento. Aquela questão de fornecimento de medicamento. É o 120. 120? Eu estou dando provimento. A unanimidade deu provimento ao recurso dos termos de voto do relator. Portanto, essa é a proclamação do 120 da pauta. Agora vamos ver. O 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Todos eles desprovidos. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Embargos de declaração, desembargadora Maria Aparecida. Oitenta e 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, todos eles rejeitados. Por votação unânime, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. Eminentes colegas, douta Procuradoria de Justiça, servidores, não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento nessa sessão, declaro encerrada a mesma. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês. Graças a Deus, foi rápido. E tranquilo. Portanto, a sessão do dia 7, 9 Não? Não. Porque vai mudar? Não, não vai emendar. Eu vou ter que para governo. Ah. Então a nossa última sessão vai ser... Semana que vem. A minha. Vocês terão uma reunião depois dia 8. Então não dá mais processo, não. Não, vou mandar, deixa eu